eu sempre priorizei lugares onde eu pudesse ter um protagonismo. Porque eu sei que isso era algo que preenchia a minha alma. Então, a ideia de começar uma organização no Brasil, e a gente negociou muitos aspectos, então a Endeavor aqui tinha uma área de educação, que não existia na época, tinha uma área de gestão do portfólio, tinha um endowment baseado em doações de equity dos empreendedores, tudo aquilo desenhado, né, na época por mim, com o coach aí do Beto. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Bem-vindos a mais um IPOcast, é o podcast aqui do IPO Brasil. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, né? Uma amiga que eu venho acompanhando a carreira dela há muito tempo, desde a época do terceiro setor, né? Como ela trabalhava, que era a Endeavor. Então, estou aqui com a Marília Roca. Bem-vinda, Marília. Eu só quero apresentar rapidamente a biografia dela. Ela, hoje é conselheira do Banco Santander. Vou ter que usar óculos, tá, pessoal? Que é longo aqui. Mas, assim, Board of Trustees da Endeavor Brasil, membro do conselho da Inspirali, e ela ocupou vários cargos de liderança, como eu disse, ela foi empreendedora, foi sócia-diretora da Mãe Terra, ela também foi executiva, trabalhando na TOTUS e como CEO da Inodê. E, óbvio, no terceiro setor, ela cofundou e gerenciou a Endeavor Brasil e a Fundação Brava. E ela é formada em administração e possui um MBA pela Colômbia. Então, estamos aqui com a Marília. Bem-vinda, muito feliz de tê-la aqui, de estar aqui conosco no podcast e ter aceitado o convite, né? Eu que agradeço esse bate-papo, Yapim. Minha admiração é mútua aí. Tive que empreender várias coisas há muito tempo. E, bom, a ideia aqui do IPOcast, né, que a gente sempre fala, quer dizer, a gente começa sempre perguntando, né, sobre as origens, né, dos nossos entrevistados. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história, Marília, assim, pais, avós, né? Meus pais são do interior, então sempre brinco que eu sou meio pé na roça, sabe? E acho que isso influenciou muitas coisas que eu fiz e que eu escolhi, assim. Família de italianos, tudo muito simples, tudo muito junto. Acho que desde nova, assim, uma vontade grande de inventar as coisas. Então, eu acabava organizando o campeonato de futebol feminino e acabava organizando o masculino também. Inventava o festival de música da escola, criava o Grêmio onde não tinha. Tinha essa necessidade, assim, de colocar as ideias que eu tinha na prática e acabava fazendo eu mesma. Isso foi... E de onde? No interior de São Paulo? Eu já cresci em São Paulo, né? Tá. Meus pais que são do interior. Tá. Eu falo que isso influenciou muito porque todas as férias eram na fazenda, né? Então, isso deu muita autonomia, né? Muito diferente, eu acho, do que os nossos filhos vivem hoje numa bolha que a gente tem que super proteger, né? Eu montava cavalo a pelo, eu laçava boi, eu capava boi, eu vivia assim, aquela liberdade de sair de manhã e ir para o trabalho, de certa forma, né? As nossas férias eram assim, as atividades da fazenda, fazer as coisas. Eu acho que o cavalo, que era inicialmente proibido pelo meu avô, acabou sendo assim meu primeiro exercício do atrevimento, sabe? Aprendi a montar escondida, num cavalo emprestado de um meeiro do meu avô que chamava Seu Santo, um cavalo baio chamado Cigano, que carregava eu e as minhas primas, as 3 nas costas, e a gente ia revezando na rédea, né? Meu avô achava que lugar de mulher não era em cima do cavalo, que você ia perder o respeito dos peões, e aquilo era muito perigoso.
Então, eu acho que eu cresci assim nessa família com primos um pouco mais velhos, que sempre desafiavam a gente, tentando fazer essas aventuras na fazenda, essa liberdade que o cavalo deu e que foi uma coisa que eu fui retomar anos depois. Mas eu acho que essa vida mais simples, de família próxima e muita liberdade cedo na fazenda me fez assim ser mais atrevida, né, na escola e nos projetos, né? Eu acho que foi uma infância que propiciou a criatividade e a mão na massa. E você tem irmãos? Tenho uma irmã e um irmão que são mais novos, né? Engenheiro, advogada. Acho que lá em casa minha mãe sempre trabalhou, então acho que essa coisa, minha mãe sempre falava, você tem que ser independente, você não pode depender do seu marido, apesar dela ter tido um casamento ótimo. Eles ficaram casados 40 anos, até minha mãe falecer. Mas minha mãe sempre falava isso, sabe? Ela tinha pavor, assim, de depender. Ela fez PhD, ela era da academia. E o meu pai, um engenheiro de uma família muito simples. Meu pai, assim, uma grande inspiração na minha vida, meio que autodidata, sabe? Foi fazer o ITA, porque era a única faculdade onde ele poderia dormir no local e ainda tinha uma ajuda de custo. Não escolheu porque é o ITA, né, que a gente conhece hoje. Mas então, assim, eu cresci nessa família que não tinha muitas conexões, que não vivia, assim, o mundo dos negócios, apesar do meu pai ter sido um executivo durante muitos anos. Eu acho que isso não era muito central, né? E, de alguma forma, eu fui aquela adolescente, assim, que causava, porque queria acompanhar sei lá, queria acompanhar à noite aula sobre Mário de Andrade, tendo que pegar, sabe, 3 ônibus para chegar, 2 para voltar de noite, e que inventava o campeonato de música e tinha crise de dor de estômago, porque fez um negócio grande demais, não sabe se vai ter o dinheiro para pagar, sabe? Então, acho que foi um pouco disso. E que quando eu entrei na GV, eu encontrei meu novo tubo de ensaio na empresa Júnior. A empresa Júnior estava começando, era o 2º ano, tinha tipo 2 projetos por mês. E quando eu entrei lá, eu fiquei procurando essa coisa da prática, o que eu podia fazer, porque estudar sempre foi uma coisa, até então, né, para mim, uma coisa meio que secundária. Eu ia muito bem na escola e eu queria mesmo, eram as atividades extras. A parte social, né? Era que era tipo, quais são os programas, o que eu vou organizar. Sim. Eu gostava de organizar. Uhum. E aí, na empresa Júnior, eu entrei como assistente de marketing logo no primeiro mês e acabei me destacando e, tipo, ficava nas revistas, nos jornais, sentada esperando ser atendida por um repórter. A gente saiu em todos os jornais e revistas, assim, por uns 6 meses. Fomos para 30 projetos por mês, não tinha nem impressora para conseguir imprimir as propostas, assim. Foi meio caótico, mas essa coisa, assim, eu sempre privilegiei muito a velocidade, depois eu faço o faroeste, depois a gente põe o xerife e vê como a gente arruma. Então, acho que a GV foi uma extensão disso, assim, em vários aspectos. A empresa Júnior realmente me propiciou muitas coisas. A gente escreveu um livro sobre comércio internacional, e aí eu consegui, através da editora, vender isso para o Sebrae, deu uma grana na época, né? Uma grana grande. Esse projeto havia também algum apoio dos professores? Ou não, era uma coisa inventado na empresa Júnior. Então, assim, estava abrindo o comércio internacional no Brasil, nós estamos falando de 91, 92. E aí eu ia colocando os meus projetos pessoais também. Então, a gente organizou o livro, era uma das coautoras, eu resolvi organizar uma conferência. Uhum. E a gente convidou um cara italiano, que na época era uma grande sumidade no tema das relações Brasil-mundo. E esse cara acabou me colocando em contato com a Câmara Piemontese de Comércio e a gente acabou conseguindo um curso de 2 meses na Itália. Mas isso que eu te falo, Epinha, assim, isso como estudante ainda, né? Uhum. E aí começam as coisas engraçadas.
que eu falo que é essa vontade de colocar os projetos de pé, mesmo sem saber muito bem como. Eu falei, bem, mas tinha que juntar uma grana, a gente conseguiu. Eu apliquei para um dinheiro do governo italiano, a gente ganhou toda a parte de estadia e o curso, mas tinha que financiar a passagem, os materiais e um monte de outras coisas. Aí na época eu falei, gente, eu não sei nem para quem que eu vou pedir. E aí os meus colegas de sala falaram, eu conheço o Antônio Hermílio. Eu falei, então, se puder fazer a ponte. Aí ele fez, nós fomos lá, ele achou muito engraçado, porque assim, na época não era nem Excel, né? Você fazia as coisas em Lotus, 1, 2, 3. Eu lembro que ele falou assim, mas você está colocando aqui casaco. Ele falou assim, na tua planilha, você está pondo casaco, a passagem, o ônibus diário para ir e voltar para a escola. Ele falou, você não está entrando em muito detalhe? Eu falei para ele, olha, alguém tem que pagar pelo detalhe. Ele falou para ele, eu não tenho esse dinheiro, então tá aí, se o senhor puder ajudar. Eu lembro que eram $50 mil que a gente precisava. Eram quantos alunos, né? Eram acho que quase 30. Ah, tá. E aí, todos da GV, né? Os que tinham escrito o livre, mais alguns que tinham feito o seminário, tinham trabalhado como voluntários. E aí eu lembro que foi muito engraçado. Ele falou assim, Marília, tá feito. Aí ele falou assim, vou te dar $25 mil. Aí ele olhou assim, você tá com cara feia ainda? Eu falei assim, é porque... Eu falei para ele, ó, eu preciso mandar o dinheiro em 3 semanas. E se deu os $25 mil, eu não tenho outra pessoa que nem você, não conheço ninguém para pedir os outros 25. Aí ele riu, falou, não, você vai ligar para o Olavo e ele vai te dar. Eu fiquei, Olavo? Aí eu falei, desculpa, seu Antônio, que Olavo o senhor está falando? Eu falei, Olavo do Itaú, Olavo Setúbal. Eu falei, tá, mas será que você não acha melhor a sua secretária ligar para ele e dizer que eu vou ligar? Porque eu acho que é difícil ele acreditar nessa história. Aí foi muito engraçado. Ele riu, falou para a secretária ligar para o Olavo. E quando eu fui para o Olavo, cabendo lá no Olavo mesmo, fez as mesmas perguntas, questionou a planilha inteira, me levou para dar uma volta na tesouraria do banco, me deixou esperando 3 horas. Aí no final ele falou assim, Marília, você está com uma cara tensa. Eu falei, eu quero saber se você vai me dar os $25 mil. Ele falou assim, eu vou dar. Ele falou, você acha, você foi lá no meu maior cliente, você acha que eu não vou te dar? E aí ele falou, mas você continua tensa. Eu falei que eu preciso do dinheiro, eu tenho que mandar o dinheiro amanhã. Falei para ele. Ele falou, você pode me dar o dinheiro hoje? Aí ele gargalhou, ele falou, como é que você quer esse dinheiro? Eu falei, pode passar um cheque? Aí ele falou assim, um cheque, Marília? Eu falei, um cheque. Eu falei, porque aí eu consigo colocar na conta do banco e mandar o dinheiro amanhã. Aí ele riu, ele mandou fazer o cheque, eu enrolei o cheque, coloquei no meu sapato, na frente dele, debaixo do sapato, para não perder o cheque. Então, assim, foi essa juventude meio empreendedora e acho que fez muita diferença ter estado em lugares e com pessoas que eu pude reforçar esse meu lado, que é um lado de botar para fazer, né? E aí, depois disso, quer dizer, terminando a GV, você acabou... Quando eu terminei a GV, eu estava indo pela ESEC fazer um trabalho com uma empresa de telecom que estava vindo para o Brasil na época das privatizações. E eu tinha tido uma bolsa de estudos do Banco Garantia durante a faculdade, durante a GV. E o pessoal do Garantia, quando eu fui comunicar que eu estava indo, assim que me formasse para o Canadá, achou ruim, falou, pô, Marília, por isso a gente não gosta de dar bolsa para mulher. Você vai agora para o Canadá, vai casar com alguém, não volta mais, e a gente dá essas bolsas para melhorar o Brasil. Assim, eu falei, olha, gente, eu só estou precisando aprender a falar inglês. Falei que o meu inglês é fraco e eu preciso dar um jeito. E é uma oportunidade de eu trabalhar fora. Eles estão assim, não, o Walmart está vindo, a gente está fazendo uma joint venture com lojas americanas. Por que você não entrevista lá? E eu entrevistei lá, fui o primeiro trainee internacional da empresa. E 2 semanas antes de ir para o Canadá, acabei embarcando para Bentonville, no Arkansas. E aí eu comecei uma carreira super acelerada no Walmart. Eu fiquei lá por 4 anos só, mas no último ano eu participei da abertura no Brasil, fui e voltei para os Estados Unidos algumas vezes, mas eu saí de lá já reportando para o CEO, então foi o meu primeiro comitê executivo, eu era bem jovem, eu tinha 25 anos. Mas assim, operei loja, fui diretora de loja, tive 400 funcionários,
Primeira vez com 21 anos como diretora de operações do primeiro Supercenter no Brasil. E naquela época que o Walmart entrou, o Carrefour já estava, né? E foi uma guerra acirrada. Olha, né? Me lembro foi dessa tão época. difícil que o sistema não tinha livro de entrada de impostos. Então a gente vivia no mundo net. E também não tinha centro de distribuição. Então, assim, eu cuidava da operação do primeiro Supercenter, eu tinha 54 containers e 2 circos de mercadoria para o lado de fora. Foi uma experiência de chão de... Não é chão de fábrica, chão de loja, de operação, que eu acho que me deu, assim, uma capacidade de entender o detalhe, de quando você desdobra as coisas e como isso se perde na hora de colocar de pé, que me ajudou muito. Fora que a comunicação também, eu falava com o cara que puxava o pallet no interior da loja, na bodega, né, que a gente fala no depósito, e à tarde participava das reuniões com o comitê executivo, com os americanos que ficavam, enfim, na sede, no quintal da loja. Então, assim, foi uma vida que me deu um espectro de exposição a coisas diferentes, pessoas diferentes, ambientes que eu acho que me treinaram para ter uma elasticidade acima da média. E quando eu fiz o meu 4º ano lá, eu percebi que muita coisa que eu não tinha capturado e valorizado na academia, eu precisaria retomar, e foi quando eu fui fazer o MBA em Colômbia. Aí eu peguei uma bolsa da Fundação Estudar, com a cabeça de quando eu voltasse iria empreender. E aí, na época, escrevi para a Fundação, o e-mail foi parar com o Beto Sicupira, e o Beto estava de olho na Endeavor, porque alguns amigos dele tinham apoiado a organização, eles tinham aberto Argentina e Chile, estavam fechando o Chile porque não tinha dado certo. Começou na Argentina, né, Endeavor? Não foi? Começou. E aí ela veio esses Casares, Patagon, né? E aí, na época, o Beto estava começando uma operação de VC na GP Investimentos, que só fazia private equity até então, e falou, cara, o pessoal aqui não sabe nem o que é term sheet. E ele me procurou e falou, você não quer fazer isso? Te financio por uns 2 anos. Eu falei, eu sei que você quer empreender. Mas ele isso falou. Antes do MBA ou depois do MBA? Eu estava no MBA. Ah, estava no MBA já. Outra coisa que eu acho que eu aprendi também a fazer são 2 coisas ao mesmo tempo, ou 3. Então... Eu comecei a montar a Endeavor Brasil no MBA e quando eu voltei, na semana seguinte da minha formatura, a gente lançou a Endeavor no Brasil. E 1 mês depois, comecei também uma fundação para a família do Beto, chamada Fundação Brava, que faz choque de gestão na área pública, já com um projeto de pagar um 13º salário para todas as escolas públicas do Ceará. Foi um projeto que foram 8 anos investindo no Estado, onde a gente pagava esse bônus para os professores e todos os servidores das escolas que atingissem um hurdle de matemática e português. Ai, que legal. E tinha painel de gestão à vista com o professor Falcone. Então, eu toquei essas 2 coisas. E só voltando um pouquinho, o que te motivou a fazer isso versus talvez outros desafios? Ou até voltar para não sei se na época você poderia ter voltado para o Walmart. Quer dizer, o que exatamente te motivou a tomar essa decisão nesse momento do... Olha, eu sempre priorizei lugares onde eu pudesse ter um protagonismo. Porque eu sei que isso era algo que preenchia a minha alma. Então, a ideia de começar uma organização no Brasil, e a gente negociou muitos aspectos, então a Endeavor aqui tinha uma área de educação, que não existia na época, tinha uma área de gestão do portfólio, tinha um endowment baseado em doações de equity dos empreendedores, tudo aquilo desenhado, né, na época por mim, com o coach aí do Beto, e falei, puxa, começar uma coisa do zero, com esse grau de liberdade, ajudando outras pessoas a empreender. Depois, as ideias da Brava, que eram ideias muito, né? As ideias de fazer coisas que funcionavam muito bem nas empresas, transformarem tanto o setor público quanto ONGs. Então, a gente fez um projeto enorme de redução das filas da ACD, um outro projeto enorme de gestão de pessoas para Tamar,
Então, né? fazer, quer dizer, quase uma consultoria para esse setor público. Exatamente. De uma forma... A gente pagava a consultoria para transformar aspectos do modelo de negócio das ONGs ou do próprio setor público, né? E com gestão e eficiência. Então, nessa época, ao mesmo tempo, eu você era tocava... diretora-geral da Endeavor e da Brava. Tá. E brincando aqui, falando em gostar de abraçar o mundo. Sempre tive uma queda. E dizem, né? Eu tenho amigos que dizem que eu faço isso para não enlouquecer ninguém. Então, esses meus amigos brincam, falam assim, a gente precisa revezar, entendeu? Porque se a Maria chegar numa fase que ela gosta de sair à noite, aí assim, ninguém aguenta. Então, assim, eu acho que eu sempre procurei um equilíbrio no movimento. Então, as pessoas falam de se equilibrar, fazer yoga, ir para um retiro espiritual. Isso não é para mim. Para mim é colocar mais alguma coisa, porque aí eu vou ter um pouco mais de frentes e consigo, dessa forma, ter mais paciência para esperar os resultados de alguma coisa que vai levar algum tempo. E só antes de você começar a falar sobre a Mãe Terra, quer dizer, como é que foi esse processo de escolha? Eu sei que às vezes, né, quer dizer, é uma mistura de várias, né, oportunidade, acesso, sorte, né, quer dizer, mas vocês tinham um search fund, né, a princípio, então vocês chegaram a ver muitas coisas diferentes? A gente olhou bastante coisa, mas a verdade é que desde o primeiro mês, a gente já começou a conversar com a Mãe Terra. É que na época o empreendedor não queria vender. Então, e era uma família que tinha o empreendedor e a família dele. Exatamente. Era um empreendedor. E a companhia já tinha 28 anos. Era um sobradinho em Jurubatuba. Tinha uma máquina empacotadora e trabalhava com ingredientes somente. Então, a gente que trouxe o conceito do... Não, era bem... Eu me lembro... Era mais roots, assim. Era uma coisa mais de alimentação integral, né? Mas a gente via muito valor nisso, porque eu e o Alexandre, a gente já tinha uma alimentação... eu fui vegetariana há 12 anos, eu e o Alexandre, a gente comia só integrais, então ali tinha também... Isso na época, quando nada disso era ainda eu acho que mainstream, nem tão mainstream hoje, mas assim, bem menos, né? E a nossa tese de investimento se provou correta, quer dizer, essas companhias lá fora eram companhias que nasciam na mão de formadores de opinião e que depois eram adquiridas por grandes empresas de consumo. Nós tivemos muitas dificuldades na Mãe Terra. A gente perdeu os nossos investidores originais. Foi uma fase muito complicada para mim também, porque no 4º ano que nós estávamos tocando a companhia, essa companhia cresceu rápido, a gente tentou virar para o lucro real e implantar o RP ao mesmo tempo. Perdemos a gestão... Tinha uma fábrica Não, era um sobrado, tinha uma máquina empacotadora. A gente montou uma fábrica, que era uma fábrica muito manual ainda, pouco automatizada. A gente cresceu muito rápido, entramos em orgânicos, repensamos os valores da companhia, criamos um non-ingredients list de mais de 300 ingredientes. A gente foi muito conceitual. Pagamos um preço caro. Shelf life era curto, porque a gente não usava nenhum conservante, nada. Até hoje não usa. E a gente... tinha já essa visão da pegada de carbono. Então, lembra assim, que a gente pagava 5 vezes mais a linhaça, porque a gente queria uma linhaça do Brasil e não queria trazer do Canadá por causa da pegada de carbono. Então, são conceitos muito à frente do seu tempo e que quase inviabilizaram o nosso negócio. Eu acho que a gente estava um pouco à frente do... Você tocava junto com o Alexandre, quer dizer... Eu tocava junto com o Alê, eu tocava o comercial, e algumas áreas internas, o Alê tocava produto, marketing. E o sócio original já tinha ele já tinha saído. Então, assim, a gente viveu aprender na prática, sabe? Aquela história que falam de trocar turbina em pleno voo. A gente foi isso mesmo, só que a gente ainda acelerou, sabe? Então, a gente realmente cometeu erros grandes na gestão e a gente perdeu os investidores originais, depois teve que levantar capital de novo. E nesse processo eu me separei. Eu tinha uma filha de 4 anos, uma de 8 meses quando eu me separei. Então, foi um processo bem complicado. E eu passei a ter muito medo, Iapim. E junto com o medo, eu passei a ter pouca
pouca admiração por mim mesma, porque eu falei, gente, eu não vou conseguir tomar todo esse risco estando separada e com as meninas tão pequenas, e também se eu continuasse viajando como eu viajava, eu ia perder a guarda, e eu resolvi que ia voltar a ser executiva. Então a gente se preparou por um ano, né? A gente já estava equacionado, a gente conseguiu fazer a virada que a gente precisava, mandamos todo mundo embora, era nós e o povo, eu e 70 representantes de venda, o Alexandre com toda a produção direto com ele, quer dizer, foi um sacrifício muito grande. Uma vez a mãe do Alexandre deu para a gente uma cartela de calmante, né, remédio para dormir, nós super naturebas, assim, a gente quase tinha dado pra gente assim, cocaína, sabe? Aí eu lembro que a gente deixava no escritório e discutia no final do dia, vamos levar um para dormir essa noite ou não vamos, sabe? Porque realmente foi muito difícil. E aí se deparar com medo, e aí assim, você começa a ter uma síndrome da impostora, né, ao cubo, porque você começa, não, acho que eu dei sorte até hoje, sabe? Eu dei sorte no Walmart ter virado diretora com 21 anos, eu dei sorte de ter feito a Brava, eu dei sorte de ter feito a Endeavor, porque na verdade eu sou puro medo, sabe? E aí, na época, o Laércio Cosentino, eu estava no conselho da TOTOS já há 12 anos, e o Laércio me fez um convite para assumir como vice-presidente. Ele falou, você quer sair daí, você vai querer continuar podendo ter liberdade para empreender e fazer as coisas. Ele falou, então, eu preciso aqui montar novos negócios, eu preciso montar uma business unit de cloud computing, uma business unit de plataforma, a gente fez várias aquisições, ainda não criou uma proposta de valor para o que seria o nosso negócio de workflow, de ECM, etc., e eu preciso de alguém que toque tecnologia. A turma do C++, o framework. Eu falei, mas Laércio... Então, fui de vender granola para tocar áreas bem técnicas. Como... Só voltando, assim, acho que isso para todo mundo que está ouvindo aqui, assistindo... Bom, todos os empreendedores, empresários já depararam muito com esse tipo de desafio, né? Chega um momento que você fala, bom, putz... Será que eu sou boa mesmo, né? Foi muito difícil. Tem que ter uma certa coragem para... Então, quer dizer, é engraçado você falar do medo. Eu tinha zero opção, porque eu me separei. Uhum. Eu tinha assim, na hora de separar as coisas, eu refinanciei o apartamento, então eu só tinha dívida e um pedaço de apartamento, aos 38 anos, eu tinha que começar de novo. Então, nesse processo, eu não tinha opção, porque eu tinha que criar as minhas filhas, eu tinha que fazer um patrimônio de novo, então, né, porque eu mantive a minha participação quando eu saí da Mãe Terra, mas aquilo ali era extremamente duvidoso e incerto. Então você para se perguntar, nossa, fiz GV, fiz Columbia, né, sou Henry Crowe Fellow e tal, e, não consigo pagar a geladeira que quebrou, sabe? Então foi um processo difícil, eu sou muito grata à aposta que o Laércio fez, porque definitivamente não era a minha zona de conforto. Mas eu acho que ali, assim, eu recobrei a minha autoconfiança, porque esses negócios novos decolaram. Acho que a gente está acostumado a trabalhar bootstrapped, né? E acho que eu consegui dar a velocidade que a empresa precisava. E fiz isso durante quase 4 anos, quando o Laércio resolveu ir para uma estrutura matricial, e essas estruturas independentes deixariam de existir. E eu nunca curti ser rabo de elefante, prefiro ser cabeça de formiga, e falei, bem, agora eu vou procurar um negócio maior para eu tocar. Foi quando eu fui para a Ticket, ser a diretora geral, era a maior business unit da Edenred no mundo. Deu uma experiência incrível sobre como uma organização que já tinha 40 anos, francesa, cheia de burocracias, idiosincrasias, mas com um head global, um CEO global brilhante, sabe, fazendo forward planning de uma forma sofisticada, um cara que tinha sido da Bain muitos anos. Então, assim, ali a proposta foi de uma reestruturação grande. E durante o processo seletivo, eu troquei muitas ideias com eles, porque como eu já estava no Conselho do Santander nessa época, há 4 anos, e a gente estava olhando o business de voucher, era um dos últimos profit pools da indústria, assim.
eu falei, olha, vocês vão ter que acabar deixando de ser um negócio independente e se parcerizar com equity nos bancos. Na época eles não gostaram muito no processo seletivo. Eu falei, mas vocês já pensaram num benefício de saúde? E eu fui para lá com essa agenda de trocar o sistema transacional. Então, tinha essa experiência de ter tocado times de desenvolvimento, né, de tecnologia, e por causa da TOTUS, e também de construir. Eles não tinham CRM, não tinham Data Lake, tinha que fazer tudo. E aí eu fui para lá. E foi uma experiência muito interessante, mas eu acho que eu não tive um fit com a cultura, definitivamente. Então, quando eu saí de lá, saí com a cabeça de que eu agora ia tentar ajudar mais companhias, como eu fazia na época da Endeavor, tá em mais lugares. Só que eu tinha aceito o convite, fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava na Ticket, eu estava no conselho da CVC e no Advisory Board da Rinode. Rinode é uma empresa que poucos conhecem, mas que tem cerca de 300 mil consultores no Brasil e na América Latina. Na época estava só no Brasil. Que tinha saído de um faturamento de em 2012 de 11 milhões de reais. E em 2016, dezembro de 2016, quando eu entrei, tinha faturado 1,6 bi. Uau. De uma empresa familiar. Impressionante. Com um monte de desafios. E eu entrei nesse advisory board com a família para descobrir que as pessoas estavam ali, tinham uma capacidade de realização incrível, mas que precisavam de mais repertório para conseguir organizar as coisas e criar um crescimento mais sustentado. A empresa ainda não era auditada. Final do primeiro ano de 2017, foi o primeiro ano de advisory board, o balanço não fechou por muito. Então, assim, tinha muito desafio. E quando eles viram que eu não estava feliz na Ticket, que eu estava querendo ir para essa vida de apoiar diferentes companhias, eles me convidaram para ser CEO. Eu falei, não vou, de jeito nenhum. Você sabe, né? É muito difícil ser CEO numa companhia familiar e suceder uma pessoa como o Sandro. E no momento de reestruturação, né? Sim, exatamente. A companhia vinha com queda de faturamento importante em 2017. Falei, Sandro, não dá. 92% dos CEOs que vão fazer a primeira sucessão numa empresa familiar dão errado no primeiro ano. Vai ser um estresse, né? Mas eles me convenceram de que eu fosse 2 vezes por semana, ajudá-los a entender os números, né? E aí, primeiro mês, eu falei, olha, vou levar algumas pessoas da Visagem, a empresa é grande, a gente precisa entender os números rápido, tá, queda de faturamento expressiva. E aí a gente descobriu que o problema da companhia era muito grande, tinha 1 mês de caixa. E aí, assim, eu já estava muito encantada com o propósito da companhia. Na Rinode, as pessoas empreendem em núcleos familiares, sabe? E a família tem um modelo extremamente generoso. Na época, ela distribuía 51% da receita líquida em bônus e oferecia 40% de margem de revenda, a maior do mercado. Uau. Então você falava assim, suspeito que não para de pé, talvez. Mas assim, a generosidade deles e o impacto que isso tinha na geração de renda dessas famílias. Então, naquela situação, eu já estava muito envolvida com as histórias que a gente via ali todos os dias. E aí eu lembro muito bem, eu fui num evento com eles, onde estavam se formando 5 mil mulheres num programa de empoderamento que eles têm para a base, porque lá é meio a meio, homem e mulher, os consultores. E aquelas mulheres estavam ali, eu lembro que uma consultora que treinava voluntariamente aquelas pérolas que se chamam, perguntou... quantas de vocês estão aqui para poderem sair de casa porque vocês sofrem violência doméstica? E 80% levantou a mão. Uau. Nossa. Aí você imagina... Tô arrepiada as só que não, ouvindo. não, eu arrepio até hoje. Nossa. Aí eu olhei e falei, o que eu vou fazer? Bem, eu quero ajudar algumas empresas, eles estão precisando de ajuda. Falei, bem, vamos, sabe? E foram 4 anos como CEO lá. Eu saí, vai fazer 1 ano agora. Foi realmente a minha experiência profissional mais completa. Eu diria que talvez, mesmo tendo trabalhado no terceiro setor, que foi a que me deu mais satisfação do ponto de vista de impacto, porque nós tivemos que
redesenhar o modelo de negócio da companhia, mantendo ainda assim ele extremamente generoso, porque era a vontade, a missão da família. Tivemos que montar um time que tivesse coragem de vir para a companhia naquelas condições, onde a gente tinha muito pouca certeza para oferecer para as pessoas. Né? O primeiro time que eu comecei a trazer, a primeira condição é estar sem trabalho neste momento. Porque eu tinha muito medo de trazer alguém para algo que não conseguisse se desenvolver bem, né? A gente sentou com os nossos fornecedores e disseram, olha, devemos, não negamos, não sabemos quando vamos pagar. Tipo, faixa subnova administração, não tinha nem pedido de compra. O RP teve que ser reimplantado, passamos a ser auditados, cortamos metade do portfólio porque metade era deficitário, tínhamos 280 milhões de reais de estoque excessivo. Vivemos uma transformação completa. Estabelecemos uma governança que a família se sentisse confortável. É um processo super doloroso. Formar um time, começar a redesenhar os produtos, pensando em sustentabilidade, etc. Nessa mesma fase, o Santander me convidou de volta para o conselho. E foi um trabalho muito bacana. Então, foram 4 anos de algo que era para ser algo 2 vezes por semana. E como você sai, quer dizer, como é que você sai com o trabalho? Então, eu acho que a gente colocou a companhia num outro patamar. Eu acho que a gente conseguiu, num processo de reestruturação, é muito satisfatório quando você consegue sair não só com uma dívida equacionada, mas que você consiga também olhar para trás e ver que ficaram processos, que ficaram pessoas, que você tem ali, por exemplo, a gente redesenhou todos os produtos olhando numa lente ESG, diminuiu assim, nos produtos novos, mais de 30% de plástico, diminuímos 40% o peso dos produtos, ganhamos em logística, fizemos projeto de matriz logística e matriz fiscal, a gente fez tantas coisas novas, e eu sou muito grata pela generosidade da família de ter embarcado, e bem ou mal, né? Eu lembro que quando eu falei, olha, Sandro, eu nunca fiz um turnaround na minha vida. Assim, nunca reestruturei uma dívida desse tamanho. E quando ele falou, não, mas a gente vai te dar liberdade, eu falei, olha, porque pode ser até temerário nesse momento. Eu falei para ele, não sei nem onde é a tomada aqui. Então, eu acho que foi um processo muito bacana. E quando eu saí de lá, e esse é o meu momento atual, eu volto a querer resgatar um pouco do que eu vivi na época da Endeavor. Então, meu desejo de estar trabalhando como advisor e como conselheira de várias companhias. Então, normalmente, quando a gente termina, né, o nosso podcast, a gente presenteia os nossos entrevistados com um livro. Aqui está um livro do Peter Attia, né, que ele fala sobre a longevidade. Eu acho que, assim, a tua história, agora aos 50, tem uma fase, mas sem dúvida vai ter muita coisa pela frente. Acho que todos os valores que você falou em termos de protagonismo, de sustentabilidade, educação, tudo que você mencionou aqui, acho que tem muito a ver também com a vida mais longa. Então, eu espero que você curta isso. Tá? Ouvi falar bastante desse livro. Acho que tem muito a ver aqui com qualidade de vida. Exato, também. Isso. Acho que a Mãe Terra deu muito certo. Quer dizer, né, o desfecho foi vender para a Unilever, inclusive, mas tinha muito a ver com essa alimentação natural. Ouvi falar que ele tem aqui informações super legais. Agradeço muito a oportunidade. Sempre a gente aprende um pouco mais, reforça alguns do's e alguns don'ts, né? Quando a gente fala, a gente faz um balanço geral. Obrigada. Obrigada, viu? Prazer. Então, prazer. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.